Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez aqui estamos com o nosso Pentecast, o podcast que analisa a teologia pela ótica pentecostal. Eu sou Anderson Fábio e esse Pentecast é o número 17. Eu quero dizer para você que aquele que foge de Deus, de manhã, dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Meu nome é Fortunato e o caminho para a piedade está dentro do âmbito da própria piedade. Amém, glória a Deus. Meus queridos, nós vamos hoje conversar um pouco a respeito da nossa série que iniciou, demos uma parada, falamos bastante sobre dons e estamos retornando agora com a nossa série Rascunhos Pentecostais e voltando à parte 2 aqui de puritanismo. Hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre este assunto, falar de aspectos mais teológicos e o Fortunato Barbosa aí vai nos direcionar aí, que tem estudado bastante sobre este assunto. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, vamos para os mantos da semana. Fala pessoal, paz e graça mais uma vez, nós aqui agora com os mantos da semana e por que não dizer os mantos do final do ano. Sim, chegamos aí, já passamos o Natal, estamos chegando aí próximo ao Ano Novo e nós da família Pentecast queremos desejar aí um Feliz Natal para você, um Ano Novo recheado de bênçãos, prosperidade e vitória para você e para sua família. Isso mesmo, estamos chegando no final do ano com 17 podcasts. Ano que vem nós temos um grande desafio porque nós precisamos de alguém que possa editar os nossos áudios, porque sem um editor que esteja somente direcionado a isso nós não conseguiremos continuar as nossas gravações e por isso nós pedimos a sua oração e a sua orientação e a sua dica. Se você tem alguém aí que gosta de editar, que tem disponibilidade de editar os nossos podcasts, mande um contato para nós, pode enviar um e-mail diretamente para o podcast.pentecast@gmail.com e dicas, orientações a respeito dos Pentecasts aí, você pode direcionar diretamente para este e-mail. E está aberto essa porta agora para você que deseja trabalhar nesse sentido e nos ajudar e ajudar o Pentecast nas edições. Por que nós precisamos disso? Porque quem edita os áudios sou eu, né? Eu faço a edição, eu faço a arte. Na verdade eu estou assim me manejando para fazer tudo e são muitas atividades que nós temos. Nós fazemos faculdade, damos aula de teologia, temos um desafio aí de um projeto, na verdade de 2 projetos relacionados à escrita e nós não conseguiremos mais editar os Pentecasts. Por isso precisamos de uma pessoa que goste de fazer isso, que tenha um direcionamento para isso, que tenha tempo para editar, porque leva tempo, são podcasts de 1 hora, 40 minutos a 1 hora, às vezes até passa um pouco de 1 hora, e pessoal que está acostumado com parte de edição sabe que não é fácil quando o podcast é um pouco maior. Então fica esse desafio aí e aguardamos aí uma pessoa que possa nos ajudar o ano que vem para que possamos continuar abençoando a sua vida e trazendo a boa teologia pentecostal, porque de ideias, de planejamento e de Pentecasts já pré-agendados nós temos bastante para falar sobre línguas, variedade de línguas e interpretação. Temos outros podcasts falando sobre rascunhos pentecostais, falando sobre o montanismo, falando sobre o metodismo. Tem vários assuntos que nós queremos trazer aqui para vocês, para tratarmos da teologia pentecostal nesses parâmetros e analisarmos a teologia pela ótica pentecostal, que é o nosso propósito, e a teologia de uma forma geral, mas estamos clamando por ajuda neste momento. Então você que entre em contato conosco, você pode entrar em contato conosco também nas redes sociais, lá no Instagram, @Pentecast, ou no Facebook, facebook.com/Pentecast, e você nos encontrará, entre em contato com a gente e nós estaremos analisando aí, vendo as propostas, conversando, para que continuamos fazendo o nosso trabalho aqui. Pedimos as vossas orações, ore por nós, ore por toda a equipe aí que tem
o Fortunato Barbosa, tem o Gilião Amaral, também participa de alguns PTcasts aqui o Anderson Lopes, o Emanuel Martins e outros também que de vez em quando estão participando aí, que são os nossos convidados. Muito obrigado a todos, muito obrigado por este ano estar ouvindo, compartilhando e nos ajudando, e que o ano que vem venha ter muita teologia pentecostal, muito fortalecimento e muita edificação espiritual para nossas vidas. Um abraço a todos aí do Anderson Fábio, em nome de Jesus. Então vamos lá, meu amigo Fortunato Barbosa, o administrador aí, idealizador da página do Facebook Clube Santo, onde trata de avivamentos, biografias de homens de Deus pela história, e tem se dedicado bastante relacionado a este assunto de história da igreja, puritanismo. E hoje nós vamos falar um pouco desses aspectos a respeito do puritanismo que tem alguma ligação com o pentecostalismo. E a primeira coisa que a gente vê dentro do pentecostalismo, e isso é muito claro, muitas pessoas até que não são pentecostais, são sensacionistas, eles admiram isso nos pentecostais, que é em relação à questão da piedade, da prática da piedade. Nós sabemos que não que os outros irmãos em Cristo que não são da linha pentecostal não têm práticas piedosas, não é isso que nós estamos querendo dizer. Estamos querendo dizer que a ênfase em práticas piedosas, elas são muito maiores no âmbito pentecostal, e até há uma questão de dualismo que nós podemos até conversar no meio do nosso Pentecast, relacionado à parte de mundo, aquilo que é do mundo, aquilo que é da igreja, aquilo que é santo, aquilo que é profano, que isso também entra dentro desse aspecto do puritanismo que se reservou um pouco mais. E eu até vou fazer umas perguntas depois, Fortunato, se isso tem alguma coisa a ver. Mas, tratando dessa prática de piedade, o pentecostalismo iniciou nessa parte, tem raízes, como a gente está estudando e analisando aqui, no puritanismo. E que práticas eram essas? Como é que eram essas práticas? Qual autores, teólogos da história aí que falam sobre essas práticas piedosas que os puritanos manifestavam na época do início do puritanismo? Como é que funcionava isso, Fortunato? Antes de responder a pergunta, eu só gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o nosso intuito não é pentecostalizar os puritanos, mas apenas detectar características que se desenvolveram durante a história da igreja e que hoje são perceptíveis no movimento pentecostal. Por isso o Pentecast faz essa análise na história da igreja para tentar identificar aquilo que se caracteriza muitas das vezes e se manifesta nos pentecostais e que foi visto durante a história da igreja. Então, respondendo à pergunta do irmão Anderson, um dos maiores puritanos que teve, chamado Lewis Bale, ele escreveu um livro chamado A Prática da Piedade. E esse livro foi, por muito tempo, o livro de cabeceira de John Bunyan. Um pastor puritano uma vez chegou a reclamar que muitos dos membros da sua igreja levavam esse livro de Lewis Bale, A Prática da Piedade, tão a sério que chegavam a colocar de pé de igual muitas das vezes com a Bíblia, de tão espiritual que eles consideravam esse livro. Então a questão da piedade para os puritanos era algo essencial na sua vida. E eu acho que aquilo que mais caracteriza o movimento puritano é a questão da piedade, como eles conseguiram aplicar a piedade no dia a dia, na vida simples, na simplicidade da vida no cotidiano. Por causa da dificuldade que os reformadores tiveram diante do debate, a questão da justificação pela fé e demais assuntos, os puritanos, como são um fenômeno da segunda geração, eles tiveram um pouco mais de tempo para conseguir desenvolver isso, para conseguir colocar em prática aquilo que eles consideravam como piedade. Então Lewis Bale escreveu um livro, A Prática da Piedade, que por muito tempo foi um livro, um fenômeno, o que mais foi lido pelos puritanos da primeira geração ali, e quase todos os puritanos tinham esse livro, inclusive John Bunyan, que tinha esse livro antes da sua própria conversão. Ele cita esse livro na sua autobiografia Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Mas o próprio Bunyan também escreveu um livro chamado Piedade Cristã, onde ele trata de algumas coisas relacionadas ao cotidiano da vida cristã, casamento, relacionamento, vida cristã, frutos, tudo o que passa no dia a dia que uma pessoa vive, desde o acordar até o dormir, aquilo que a pessoa se relaciona em casa, na sociedade, Bunyan trata nesse livro. E é interessante que não só Bunyan
trouxe essa questão que ele leu a respeito do Lewis Balo sobre a prática da piedade, escrevendo no livro Piedade Cristã, como ele também escreveu a respeito da oração. Ele tem um livro escrito somente declarando como se dá a oração, como orar no Espírito, como nós devemos se portar diante da oração. E Bunyan elenca dois pontos a respeito da oração. Ele diz que a oração precisa ter um coração sincero e derramamento da alma diante de Deus. Então o primeiro ponto que Bunyan fala a respeito da oração é que na oração o cristão deve ser sincero. Ele deve ter um coração sincero, uma alma derramada diante de Deus, sem qualquer tipo de hipocrisia. Então, o caminho da sinceridade, o caminho de mostrar quem realmente eu sou, de eu me conhecer, os puritanos davam muita ênfase ao autoconhecimento, eu conhecer a mim mesmo, eu conseguir saber identificar o que se passa no meu coração para saber como aplicar o remédio da graça para conseguir tratar aquilo que é pecaminoso no meu coração. Então, essa sinceridade de conseguir declarar a Deus aquilo que você realmente é, saber rastrear e identificar os seus defeitos, as suas falhas, as suas limitações e pedir, Senhor, entra com providência aqui, Senhor, cura aqui, Senhor, dá graça aqui. Essa questão de ser sincero diante de Deus era um ponto que os puritanos levavam muito a sério. E outra questão que Bunyan fala no seu livro sobre oração, ele fala também que além de ser, a oração deve ser sincera e um derramar da alma diante de Deus, esse derramar deveria ser também sensível e afeiçoado. Os puritanos davam muita ênfase à questão de afeição. Tanto é que Jonathan Edwards escreve o livro Afeições Religiosas. Esse afeiçoar é se sentir, se familiarizar, ter uma sensibilidade em relação às coisas espirituais. Então a alma, o coração do homem, quando se derrama diante de Deus, ele tem que ter sincero e tem que deixar se envolver e sentir que aquilo que a graça está trabalhando venha infiltrar, venha se enraizar no seu coração e ele venha se familiarizar com isso para que isso venha crescer na sua alma. Então tinha que ser uma oração sincera e uma oração que venha abrir o coração para poder sentir e se familiarizar com as coisas espirituais, com a graça de Deus. Foi até uma frase do John Bunyan que disse que é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Exatamente isso. Justamente por causa dessa sinceridade. E isso a gente vê desde o início, até porque, como a gente tratou no primeiro episódio relacionado ao puritanismo, nós vimos que justamente os puritanos foi uma resposta realmente a essa frieza espiritual. E essa prática da piedade justamente foi como é que a gente poderia dizer? Uma força realmente, uma resposta realmente a essa frieza espiritual que existia na época. Então, da próprio mover da igreja. E essa prática começou a se tornar muito mais intensa. E a gente, como o Fortunato já falou no início, nós não queremos pentecostalizar John Bunyan, nada disso. Só que a gente vê muitas pessoas que são pessoas simples dentro do pentecostalismo, que têm uma sinceridade no coração, uma oração muito mais sincera do que pessoas que têm uma intelectualidade dentro de outros movimentos que são racionalistas e têm uma intelectualidade muito grande, têm um conhecimento muito profundo, e aquela pessoa simples fala de uma maneira sincera e recebe a resposta de Deus justamente por essa prática da oração, que é uma prática totalmente em volta à Bíblia realmente, de mostrar realmente que uma oração ela não precisa de palavras bonitas somente, não precisa se envolver com conhecimento vasto, basta o que Deus quer realmente, é a sinceridade do coração. É justamente isso. Então um coração sincero, um coração contrito, uma alma que se derrama e é sincera, reconhecer a necessidade que precisa do Espírito Santo, que precisa do agir de Deus em sua vida. E não somente isso. A questão é que os puritanos escreveram sobre oração, mas eles praticavam oração. Porque existe uma diferença entre eu saber explicar aquilo que eu estou falando e eu viver aquilo que eu estou falando. Então os puritanos eram homens de extremamente oração. E eu cheguei a falar isso no Pentecast passado, quando nós falamos sobre rascunhos pentecostais, o primeiro, que, por exemplo, Samuel Rutherford, que foi um dos maiores teólogos e puritanos escoceses, que ele acordava normalmente às 3 da manhã para começar a orar. E orava 2 ou 3 horas. Ele relata que ele ia para a mata sozinho. E a ele, as árvores, as campinas, os montes. E ele disse que tudo isso testemunhava a glória de Deus e o encontro que ele tinha com Deus naquele momento, onde ele derramava a sua alma diante de Deus, sozinho, de madrugada. Então os puritanos tinham essa prática de acordar cedo e de orar, de dedicar as primeiras horas à oração. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração.
Desperta-os, Senhor, desperta-os! E, Fortunato, mas além da oração, existiam algumas outras práticas piedosas que os puritanos praticavam, que a gente pode fazer uma análise também para contextualizarmos ela no movimento pentecostal, que nós também atualizamos aqui e vemos que os pentecostais também se utilizam dessas práticas de maneira muito mais enfática? A questão do jejum também. Os puritanos, havia vários tipos de proclamação de jejum. O jejum que poderia ser instaurado através do rei, o jejum que poderia ser através da comunidade. Então eles tinham convicção de que... Os puritanos eram o seguinte, eles tinham a convicção de que a providência de Deus nós poderíamos enxergar em todas as áreas da nossa vida. Então não era só nas grandes coisas, era nas pequenas coisas. Então eles criam que eles eram guiados pela providência. E a forma de você poder compreender a vontade de Deus sendo guiado pela providência é através da oração, através do jejum, é através dessa busca com Deus. Assim como nós pentecostais, que damos bastante ênfase à questão de entender a vontade de Deus. E que isso sempre vai passar por uma vida piedosa, uma vida que é sensível à voz do Espírito Santo. Então, para os puritanos, para você conseguir compreender os sinais que Deus nos dá nos dia a dia, através do seu Espírito, abrindo os caminhos, abrindo as portas, nos conduzindo, os puritanos criam naquela questão na convicção de que Deus conduz-nos para um destino. E aqueles que estão preparados, estão sensíveis à voz de Deus, conseguem compreender os sinais que Deus nos dá e para onde nós estamos caminhando. Então o jejum também fazia parte disso. Lewis Bale falou que se Satanás começa a insinuar que as nossas orações são compridas demais, ele diz que nós devemos meditar e ver que a oração é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Então muitas das vezes nós vamos ver que nem sempre nós acordamos com vontade de orar. Eu sempre digo o seguinte, que trabalhar é uma necessidade, nem sempre nós temos vontade de trabalhar, nem todo dia nós acordamos com vontade de trabalhar. Assim é a oração. Nem sempre o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser está disposto a orar, mas a oração é uma necessidade e um sacrifício espiritual diante de Deus. Então, normalmente, como diz Lewis Bale, o diabo, Satanás, ele pode colocar na nossa mente o seguinte: se você não está com vontade de orar, é porque você não é uma pessoa espiritual, porque você não quer ter comunhão com Deus. Mas é justamente ao contrário. O fato de você saber que você não tem vontade de orar e você precisa orar, dobra o joelho e se esforça para orar, é um sacrifício vivo diante de Deus, Lewis Bale vai falar. Por isso que os puritanos davam muita questão à ênfase da virtude espiritual, que você aprende fazendo e não apenas teorizando como se fazer, principalmente a questão da oração. Então eles diziam, a graça e a oração, elas andam juntas. Então não se separa graça e oração. Uma pessoa que diz e defende a graça, mas não ora, é uma pessoa que não conhece a graça de Deus. Pois a comunicação de Deus com o homem é através da oração. Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então os puritanos tinham muito essa convicção, que essa questão de buscar Deus e ser galardoado por Deus, não só em questões financeiras, seculares, mas espiritualmente mesmo, de receber o maná espiritual que alimenta a alma e alimenta o coração. Então, Lewis Bale dizia, chame à sua memória as zelosas devoções dos cristãos da igreja primitiva. Então, o exemplo da igreja primitiva e como eles se derramavam em oração e como eles buscavam o poder e o revestimento de Deus, pois sabiam que essa obra não depende unicamente do braço do homem, da força do homem, mas depende do poder e da graça do Espírito Santo. E isso se obtém através da oração. Então, os puritanos diziam, Jesus, mesmo uma pessoa sendo Deus e sendo homem muito ocupada, ele nunca fugia do momento de oração. E Lewis Bale continua, você percebe que o seu espírito está embotado e a sua mente não está apta para oração? Humilhe-se, conscientizando-se da sua fraqueza, sabendo que Deus aceita a mente desejosa, apesar de oprimida. Então, quando você abre seu coração, você se derrama de Deus e diz, Senhor, eu não tenho vontade de orar, eu não consigo orar, eu não tenho disposição de orar, me ajuda. Mesmo você não tendo desejo de estar orando, estar buscando, mas você confessando isso, e voltando àquilo que Bunyan falou, tendo um coração sincero para Deus, pedindo e sabendo, Senhor, é aqui que a graça precisa aplicar o remédio para curar a minha enfermidade espiritual. Eu não tenho desejo de te buscar, eu não tenho fome de ti, então me ajuda a ter essa fome. Esse fato de ser desejoso e ser sincero a Deus, já está recebendo de Deus uma recompensa espiritual, capacitando para que possa buscar da próxima vez e conseguir alcançar e sentir, e essa virtude se enraizar na sua alma.
Então o Joseph Allen, que era outro puritano, certa vez ele acordou de madrugada para orar e ele viu que ele escutou ferreiros e artesãos trabalhando já. E ele disse para sua esposa que ele tinha vergonha de saber que haviam pessoas que haviam acordado antes dele e estavam nos seus trabalhos seculares, enquanto ele não tinha acordado para buscar o seu Deus e dar o primeiro glória da sua vida, o primeiro momento glorificando a Deus diante dele. Então ele tinha vergonha quando sabia que havia pessoas ímpias ou pessoas que não buscavam a Deus já trabalhando para o homem, trabalhando, usando a sua força para as coisas seculares, e ele, como cristão, estava dormindo e não tinha acordado e dado o seu melhor, a sua primazia, as primícias do dia para o Senhor. Quer falar alguma coisa? Posso continuar então? Há um relato muito interessante a respeito de oração quando falamos a respeito dos puritanos. William Perkins, que é um dos primeiros puritanos, um dos pioneiros do movimento puritano, certa vez ele passou por um prisioneiro que estava para ser condenado à morte, e ele viu que aquele prisioneiro estava muito triste. E Perkins pergunta para ele: por que você está triste? E ele responde que ele não tem esperança nenhuma. E conta-se que Perkins chama esse jovem, essa pessoa que está sendo levada para a morte, e chama esse jovem e começa a orar com esse jovem. Ele chama esse jovem para perto dele e começa a orar com o jovem. E na oração, Perkins começa a confessar os pecados orando do jovem, dizendo para Deus perdoar ele e transformar a vida dele. E na oração, esse jovem, ele começa a chorar, começa a se derramar diante de Deus e começa a pedir perdão. No momento em que Perkins termina a oração junto com esse prisioneiro que está sendo levado à morte, conta-se a história que o prisioneiro levanta a cabeça e vai com honra buscando a sua morte. Pois ele tinha convicção que naquela oração em que Perkins fez com ele, ajudando, induzindo ele, levando ele, mostrando o caminho da oração, da confissão, ele foi naquele momento perdoado, redimido, justificado, e ele poderia enfrentar a morte de cabeça erguida, ainda que tivesse sido uma pessoa que tivesse cometido delitos dignos de morte. Então, os puritanos não somente oravam, como eles sabiam como conduzir as pessoas em oração, instruí-las, inclusive até um prisioneiro que estava condenado à morte. E isso tudo mostra uma espiritualidade que a gente vê não tão forte nos dias de hoje, que a gente vê que há um esfriamento muito grande na igreja, e isso é produto para outro Pentecast, para se falar sobre a questão de avivamento, mas na época da minha conversão e há tempos atrás, e ainda a gente vê em muitos lugares pessoas que têm essa espiritualidade dessas orações, de conduzir as pessoas em orações. Até a avó da minha esposa era uma pessoa que ela andava pela rua, evangelizava e orava pelas pessoas na rua mesmo. E a gente vê que há uma ligação forte, não que os puritanos eram pentecostais, mas que o pentecostalismo buscou isso porque o Espírito Santo é o mesmo, a manifestação é a mesma. Só no pentecostalismo há uma questão relacionada ao batismo com o Espírito Santo e dons espirituais um pouco mais enfatizada, mas a gente vê que sempre há essa questão onde há um avivamento, onde há um mover, sempre há essas questões de uma busca com mais sinceridade a Deus, de uma busca maior, de um envolvimento maior de comunhão e de relacionamento com Deus, como a gente viu no puritanismo e como a gente vê ainda hoje no movimento pentecostal, que há essa ênfase quando o Espírito Santo se manifesta num mover espiritual. E a gente vê isso claramente no avivamento que houve dentro do puritanismo, desses grandes homens de Deus que estão sendo citados aqui pelo Fortunato, relacionado à oração, ao jejum e essas práticas piedosas que eram muito enfatizadas naquela época e se tornaram também bem claras no movimento pentecostal. Até bem no início, assim, a gente via bem claro, né, que a oração era bem enfatizada e tinha igrejas que oravam muito mesmo com entrega realmente a Deus. O Anderson, uma coisa que eu acho interessante, que as igrejas pentecostais, nós como pentecostais damos bastante ênfase, e que foi uma prescrição de John Preston, um puritano, que é muito interessante. Preston dizia o seguinte: o melhor meio de nos prepararmos é o próprio dever. A oração nos torna aptos para orar. O caminho para a piedade está dentro do âmbito da própria piedade. Isto é, o meio de crescer em qualquer graça é o exercício dessa graça. O que John Preston está dizendo? Se aprende a orar orando. Se aprende a pregar pregando. Se aprende a evangelizar evangelizando. E isso é muito nítido no meio pentecostal,
Porque as pessoas, quando entram, elas são levadas justamente a isso, a exercer essa virtude. Porque Preston dizia o seguinte: você não aprende sobre a virtude para depois você começar a executá-la. Você vai executando, e na execução Deus vai te capacitando e te ensinando. Então uma pessoa que quer aprender a pregar, ela não apenas tem que estudar, ela vai ter que pregar. Ela vai ter que pregar e Deus vai capacitando ela durante a pregação. Assim como a oração. A pessoa vai aprendendo a orar durante o momento de oração. Então, enquanto a pessoa espera sentir o desejo, sentir a vontade, sentir o fervor e querer que só pode orar após isso, ela não vai orar. Mas enquanto ela estiver orando, esse fervor, esse desejo, esse entusiasmo, eles vão sendo alimentados pelo Espírito durante a oração. Então, a própria prática da piedade é aquilo que nos torna aptos para conseguir exercer a piedade. Então, a força que nos dá para buscar a Deus está na busca. Então, tu não tem força antes, tu tem a força durante essa busca. É como aquele momento em que aparece o anjo para Gideão, e o anjo diz para Gideão que ele ia libertar os midianitas. E Gideão começa a dar vários questionamentos para o anjo, perguntando onde é que estava o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito. E depois de tudo isso, o anjo não responde nada. Ele apenas diz assim: vai nessa tua força que tu há de livrar o povo de Israel. Então, é durante o chamado de Gideão, durante a escolha das pessoas que vai com ele, é que Deus foi preparando ele. Então, é durante a caminhada que Deus vai preparando. Então, a forma de nós nos prepararmos para a oração é a oração. Esse é um conselho de John Preston que, dentro das igrejas pentecostais, é levado mais a sério essa questão. De não apenas buscar a parte intelectual da oração ou de outras práticas. Não. É orando que se aprende a orar. É buscando, é fazendo. É orando pelas pessoas, é aconselhando, é indo em busca disso, e nisso Deus está abençoando e está santificando. E uma vez, houve uma discussão entre alguns pastores, na época dos puritanos, e foi-se perguntado a uma puritana o que significa orar sem cessar. Porque a gente pensa assim, mas o que é orar sem cessar? Eu vou ficar 24 horas sentado, deitado, eu vou ficar dobrando o joelho só orando a Deus? E essa puritana disse o seguinte: olha, orar sem cessar para mim é o seguinte: enquanto eu estou limpando a casa, eu digo para Deus: Senhor, assim como eu estou limpando essa casa, que o Senhor venha limpar o meu coração. Enquanto eu estou me vestindo, eu digo: Senhor, assim como eu estou me vestindo, veste-me, Senhor, com a tua glória, veste-me com a tua santidade. E esse orar diário é um orar que, todo momento em que você lembra que você é cristão, que você serve a Deus, você lança palavras, lança orações do seu coração, da sua mente a Deus, pedindo força, pedindo graça, buscando e tendo esse contato diário que se intercala em vários momentos do dia, mas que a todo momento você não deixe de ter aquele contato espiritual com Deus. E que muitas vezes nem vai passar pelo momento de você fechar os olhos, de você ir por um canto orar, mas que você vai estar ali muitas vezes sentado, trabalhando, ou você está dirigindo, e você está falando com Deus, você está se comunicando com o Senhor, falando algo, buscando algo, pedindo algo, entregando algo para Deus. E nesse momento, é o momento em que você está exercendo a oração sem cessar. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-os, Senhor, desperta-os! Mas, Fortunato, assim, só práticas, quando a gente fala de práticas piedosas, isso está claramente envolvido dentro do movimento pentecostal, e isso não é somente nós que podemos afirmar. Como eu já falei, tem pessoas fora do movimento pentecostal e até mesmo teólogos até sensacionistas que enfatizam, e até teólogos calvinistas que são carismáticos, que acreditam na atualidade dos dons espirituais, falam do fervor do pentecostalismo, que um dos exemplos que a gente sempre usa aqui é o próprio Hernandes Dias Lopes, e essa questão da prática ela é bem clara dentro do pentecostalismo, mas existem outras questões que as pessoas não conhecem relacionadas ao puritanismo, que está relacionado também com, na verdade, o pentecostalismo está relacionado com essas práticas que já existiam dentro do movimento puritano, para a gente colocar certinho aqui dentro da cronologia, para não achar que nós estamos pentecostalizando eles, né? Na verdade, as práticas que eles tinham, hoje no pentecostalismo existe, já existiam neles, e hoje a gente vê claramente que eram rascunhos realmente, eram manifestações que hoje nós temos e que muitas pessoas nos criticam, né? E uma delas é relacionada à batalha espiritual. O povo pentecostal é muito criticado
sobre batalha espiritual. Parece que essas questões relacionadas a essa espiritualidade maligna, relacionada a essa batalha, realmente é muito mais forte no pentecostalismo, e às vezes esta ênfase grande gera uma certa crítica, um certo desdém, parece com algo meio que envolvido a uma infantilidade espiritual. Mas isso existia no puritanismo também? Existia batalha espiritual? Como é que eles tratavam essa questão das questões espirituais relacionadas à batalha espiritual? Peter Lewis, estudioso dos puritanos, diz o seguinte: os puritanos conheciam o seu pior inimigo melhor do que muitos conhecem o seu melhor amigo. Então os puritanos, além de serem estudiosos e praticantes das virtudes e da piedade, eles eram extremamente cuidadosos e vigilantes quanto às astutas ciladas do diabo. Eles levavam muito a sério essa questão do enfrentamento que o diabo tem contra a igreja e contra os cristãos. Então eles não levavam na brincadeira, na incredulidade, como se o diabo não tivesse uma força ativa batalhando contra a igreja, querendo frear o cristão, querendo frear a igreja. Tanto é que Thomas Brooks escreveu o seguinte, o puritano: Cristo, as Escrituras, vossos próprios corações e as artimanhas de Satanás devem ser estudadas primordialmente. Então, olha só, Brooks fala de Cristo, das Escrituras, nossos próprios corações e das artimanhas de Satanás. Então, eles levavam muito a sério os estratagemas, a forma como o diabo maquina para tentar destruir a vida do cristão. Eles levavam muito a sério essa questão do enfrentamento, de como o diabo tentava parar e destruir o cristão, sabendo que o diabo ele era um teólogo melhor de qualquer um de nós, pois ele conheceu o céu, ele viu a Deus. Então ele conhece muito mais a respeito de Deus que muitas das vezes nós conhecemos. Então os puritanos levavam muito a sério isso, porque eles sabiam que o adversário que nós temos é totalmente armado, totalmente tem poder para poder batalhar contra a igreja, e ele tem as suas próprias ferramentas que lhes capacitam para conseguir frear aqueles que não estão vigilantes diante de Deus. Tanto é que Edward Reynolds escreveu sobre Satanás o seguinte: 3 nomes Satanás tem: serpente por astúcia, leão por sua força e o dragão por sua malícia. Olha só, serpente por sua astúcia, leão por sua força e um dragão por sua malícia. Então eles não negligenciavam a força maligna e espiritual contra a vida de um cristão, dando características de astúcia à serpente, de força ao leão e de dragão por sua malícia, de como o diabo consegue perverter e atacar o cristão. E isso está enraizado também na literatura puritana. E John Bunyan conseguiu trazer alguns desses elementos espirituais de batalha espiritual para sua obra O Peregrino. Quem lê O Peregrino vai ver que pelo menos por 2 vezes há um enfrentamento de cristão contra o diabo. A primeira é a luta contra Apolion, quando o cristão se encontra com Apolião e começa a batalhar fisicamente contra o diabo. Um enfrentamento que passava cristão vestido com a sua armadura espiritual contra Apolião, o diabo. Um enfrentamento que era físico. Que, claro, Bunyan usa uma alegoria, mas que passa por esse enfrentamento que existe, esse entrave espiritual na vida cristã e na caminhada. Então que o cristão passa por esse embate espiritual que vem tentando lhe oprimir, que vem tentando trazer ferramentas que o façam impedir de prosseguir na caminhada, e que se torna um enfrentamento que o cristão tem que estar revestido com a armadura de Deus para conseguir combater, ao ponto de que cristão, após vencer Apolião, chegando um pouco mais para frente, Bunyan vai contar que ele chega no Vale da Sombra da Morte. E no Vale da Sombra da Morte ocorre algo muito interessante. Bunyan fala que cristão começa a andar pelo Vale da Sombra da Morte e no meio do caminho se coloca um demônio atrás de cristão e começa a sussurrar no ouvido de cristão. E Bunyan usa uma coisa sensacional aqui para poder explicar o que muitas das vezes nós passamos. Bunyan diz o seguinte: e cristão não sabia mais se aquilo que estava na sua mente provinha dos seus próprios pensamentos ou se vinha externamente. Porque Bunyan fala que o demônio começou a sussurrar palavras de blasfêmia na mente de cristão. E cristão não conseguia distinguir se ele estava ele mesmo declarando palavras de blasfêmia contra Deus ou se isso vinha de fora. Estava sendo induzido espiritualmente, dando ênfase aos dardos inflamados de Satanás, que são lançados contra os cristãos e que pode induzir e trabalhar até nos pensamentos do cristão para conseguir o envolver e fazer com que ele pense que ele está se voltando contra Deus e o induzir a pecar
contra Deus. Então essa questão de o diabo estar trabalhando, enfrentando, tentando perverter, tentando fazer com que qualquer cristão tenha sua mente cauterizada, seja transformada diante da sua vontade, era algo que os puritanos tinham em mente, que eles tinham que havia esse entrave na vida deles. E Bunyan não somente conta na sua alegoria O Peregrino a respeito disso, ele fala mais do que enfaticamente, do começo ao fim da sua obra, A Guerra Santa, que é uma obra, uma alegoria de Bunyan, que ele conta como o diabo conseguiu perverter, conseguiu destruir, entrar dentro da cidade de alma humana e consegue conquistar o território que era de El Shaddai, do Senhor. E ele consegue entrar na cidade pervertendo, enganando as pessoas, mudando as pessoas de cargo e trabalhando dentro da alma do homem, maquinando ali dentro, fazendo a sua vontade. E Bunyan conta como o poderoso El Shaddai, o Emmanuel, ele consegue chegar e conquistar essa alma de novo, mesmo que havendo essa guerra, toda hora diabos tentando reconquistar a cidade, deixando pessoas dentro da cidade que são influentes. Então essa guerra espiritual travada era algo que era mais perceptível aos puritanos e que muitas das vezes as pessoas que estudam os puritanos hoje e que são amantes da literatura puritana não levam muito em conta, não levam muito a sério. Parece que não existe uma realidade espiritual batalhando contra a igreja, contra os cristãos. Ainda que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, como diz a palavra de Deus, mas existe esse entrave, e que aquele que não vigia vai ceder e vai cair nesses entraves, vai cair nessas mentiras, sua mente vai ser manipulada pelo diabo se ele não estiver firmado na palavra de Deus. Então eles tinham isso muito mais perceptível, muito mais real na vida deles do que muitas das vezes nós temos hoje em dia. E os pentecostais levam tão a sério como os puritanos essa questão de que existe uma parte espiritual que está batalhando contra aqueles que buscam a Deus, a todo momento querendo parar essa obra de Deus. Ao ponto de que, muitas das vezes, alguns pentecostais são zombados e zoados quando eles falam que eles têm visões de demônios, ou que vem algo do tipo em sonho e tudo mais. Mas Bunyan ele conta um relato disso no seu livro Jornada para o Inferno, que é a outra alegoria de Bunyan, que ele conta o caminho inverso do peregrino. Se o peregrino estava caminhando para o céu, no Jornada para o Inferno, o homem mau está caminhando para o inferno. Ele mostra como uma pessoa vai se corrompendo até chegar às portas do inferno e ser condenado. E ele conta, e ele usa um fato dentro da história, nessa alegoria, para narrar que certa vez uma mulher ímpia, que ficava zombando, ficava chamando o nome do diabo, chegou a ver o próprio diabo e foi levado por o diabo, que chegou a matar essa mulher e esquartejar ela. Bunyan fala isso no seu livro Jornada para o Inferno. E essa citação ele tira de um livro chamado Looking Glass for Sinners, que significa Espelhos para os Pecadores, que era um livro escrito por o puritano Samuel Clarke, que viveu de 1599 a 1682. Bunyan usa uma citação do livro de Samuel Clarke, Espelho para os Pecadores, mostrando da realidade de Satanás e como ele pode até se manifestar fisicamente e matar uma pessoa a esse ponto. Não, e isso é muito importante, irmão Fortunato, porque os pentecostais são realmente... claro que existe os exageros. E isso, todos os teólogos pentecostais sérios são contra os exageros. Que essas questões que são colocadas, que vou dar um tapa na cara do diabo, vou passar por cima essas questões que são tratadas com desdém, nem mesmo os puritanos faziam, nem mesmo os teólogos pentecostais sérios fazem. Agora a questão que nós estamos tratando aqui é não tratar, e nós vamos falar um pouco mais disso pouco mais adiante, dessa questão de tratar tudo de uma forma racional, de tratar tudo como se fosse somente aquilo que nós podemos testar e provar e acabou. E não existe essas questões de uma batalha realmente, porque existe uma batalha no nosso interior e isso é muito claro. Agora existe também um inimigo que está lutando contra nós. E os puritanos enxergavam muito disso, e muitos pensam que é somente coisa de pentecostais, mas nós estamos vendo aí que pela história existiram homens de Deus, homens que são reconhecidos por toda a igreja, homens que foram fiéis realmente, que também tratavam essa questão da batalha espiritual de maneira muito ponderada, de uma maneira muito séria, mas de uma maneira muito real também, de algo que está ocorrendo continuamente, tentando nos tirar do propósito de Deus. Olha só para ter uma ideia.
William Gurnall, que foi outro puritano, ele escreveu um livro chamado O Cristão de Armadura Completa. Esse livro tem 1.200 páginas. E William Gurnall fala somente a respeito de Efésios 6, da batalha espiritual. São 1.200 páginas apenas falando do arsenal que o cristão tem, que pode ser revestido com o poder do céu para poder enfrentar as astutas ciladas de Satanás, enfrentar o mundo espiritual. Então eles levavam muito a sério isso, ao ponto de um puritano escrever 1.200 páginas somente a respeito da armadura e como nós podemos nos tomar propriedade dela. Mas quando nós falamos de batalha espiritual, não é somente a questão que envolve o mundo, quando falamos sobrenatural, dos espíritos, dos anjos e dos demônios. Os puritanos levavam muito a sério a questão do nosso inimigo, de Satanás. Mas eles também criam que havia o ministério dos anjos muito ativo na nossa vida e que muitas das vezes passa despercebido. Ao ponto do puritano Isaac Ambrose escrever um livro chamado Comunhão com os Anjos. E ele diz o seguinte nesse livro. Ele defende que os cristãos se mantêm a salvo das tentações do diabo e agem como instrumentos da providência de Deus, mediante os anjos. Que os anjos defendem os cristãos e os mantêm a salvo de tentações do diabo e agem como instrumentos da providência de Deus. E se isso saísse da boca, muitas das vezes, de um pentecostal, iria ser chamado muitas das vezes bitolado. Mas quem fala é Isaac Ambrose, que é um dos maiores puritanos que existiu. Ele diz que existe um ministério ativo dos anjos defendendo os cristãos contra as tentações do diabo e sendo instrumentos de Deus, da providência de Deus, para defender os cristãos. Isso, não somente isso. Ambrose diz o seguinte, que os anjos podem agir em nossos sonhos, devendo ter cuidado para discernir a origem de nossos sonhos. Mesmo sendo algo controverso, que não era algo que era unanimidade entre os puritanos, Ambrose fala que existia influência de anjos na vida de muitos cristãos, em comunicação e até ele relata em sonhos. Então são pontos puritanos que nós devemos levantar para ver que muitas das vezes aquilo que os pentecostais defendem não são algo que estão fora da realidade ou fora da história da igreja, mas que pessoas que eram altamente estudiosas, piedosas, como os puritanos, também viviam, experimentavam e também diziam que poderia acontecer. E claro, muitas pessoas elas são contra isso por causa da ponderação, né, que nós temos relacionado até que teve muitos casos de pessoas que adoravam anjos, mas isso não ocorre dentro do movimento pentecostal. Nós cremos que os anjos são servos juntamente conosco, né, ele fala co-servos, né, juntamente conosco, são espíritos ministradores para ajudar aqueles que irão herdar a salvação, e nós cremos que este mover dos anjos está continuamente direcionando muitas questões relacionadas, e nós vemos isso no próprio Novo Testamento. Então, essas questões que se trata hoje de forma muito aberta, porque como o pentecostalismo ele não veio principalmente no Brasil, não veio de algo sustentado realmente por uma teologia sólida, e agora que está cada vez mais se solidificando, a gente deixou-se aberto a isso, mas pela simplicidade se resgatava as questões simples da Bíblia, que a forma racional que as pessoas tratavam, estavam colocando de lado, porque quando a gente trata de muita coisa relacionada à racionalidade, nós vamos deixando a simplicidade do mover de Deus, que está registrado, claro, nas Escrituras, de lado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, e isso também, essas questões, vai ser o nosso próximo ponto aqui, relacionado a essas questões dos puritanos, que nós já iremos falar sobre essa questão da experiência. E olha só, essa questão de que nós estamos falando de que os demônios podem se manifestar, que há o ministério dos anjos a favor dos cristãos, não é algo somente que os puritanos defendiam, era algo que o próprio Lutero defendia. O Joel Bick, no seu livro escrito Lutando contra Satanás, publicado pela editora Fiel, ele diz o seguinte, que Lutero atribuía muitas coisas a demônios. Ele acreditava que os demônios infestam as matas, águas, pântanos e lugares desertos, tramando contra a nossa vida e bem-estar. Então Lutero já defendia que havia uma manifestação dos demônios contra a igreja e contra os cristãos, muitas das vezes até de forma física. E os puritanos também eram participantes em questões de exorcismo. Tinha um puritano famoso chamado John Darrow, que era conhecido justamente por suas práticas de expulsar demônios. Então os puritanos levavam muito a sério essa questão espiritual de batalha, ao ponto de também Thomas Brooks escrever um livro chamado Resista ao Diabo, que é bem sugestivo
o nome do livro, Resista ao Diabo, um estudo contra as astutas ciladas do diabo, contra a batalha espiritual que nós vivemos. E é um livro muito interessante para aquele que quer ler. E para terminar, para finalizarmos a respeito disso, Richard Gilpin, outro puritano, escreveu um livro chamado Um Tratado das Tentações de Satanás. E ele elenca 3 pontos. A primeira parte trata da malícia, do poder, do conhecimento, da crueldade e da astúcia e da falsidade de Satanás. Na segunda parte, descreve como Satanás corrompe a mente das pessoas por meio dos seus entendimentos e afetos. E na terceira parte, Gilpin mostra como Cristo enfrentou as tentações e o que podemos aprender disso. Então, resumindo, os puritanos levavam a sério essa batalha sobrenatural que existia. Eles levavam a sério que existia um inimigo que estava batalhando contra. Levavam a sério que o cristão devia resistir, lutar, batalhar, se revestir contra isso. E levavam a sério que existia um mundo espiritual também a favor dos cristãos, batalhando contra essa astuta cilada do diabo e seu arsenal. Então nós estamos falando aqui sobre parte dos demônios, tudo isso tudo envolve experiência. Eu já estou falando um pouco sobre esse último tópico aqui, um dos últimos tópicos que nós vamos tratar, porque nós vivemos um momento desde a época do século XIX, que vem com a parte do iluminismo, que vem com essa forma cartesiana de analisar as coisas, que tudo tem que ser provado, tudo tem que ser por meio da lógica, tudo que tem que ser 1 mais 1 tem que ser igual a 2 e tem que ser provado isso. E o ser humano está se envolvendo há muito tempo com essas questões. E isso vai um pouco em contramão com a parte da experiência, principalmente relacionada às questões divinas, porque há experiências e há questões relacionadas à parte que vem do mover de Deus que não há como nós explicarmos, e por isso que é chamado de milagre. E milagre, isso aqui a gente já enfatizou várias vezes, mas se esse é o primeiro Pentecast que você está ouvindo relacionado aqui ao pentecostalismo, você tem que saber que milagre não é somente os pentecostais que creem, cessacionista crê em milagre, todos os cristãos genuínos creem em milagres. O cessacionista só não crê na atualidade dos dons espirituais e nem no batismo com o Espírito Santo. Não crê que existem dons específicos dados a cada pessoa. Mas eles creem que Deus, de forma sobrenatural, dentro da sua soberania, pode operar milagres. Então, o milagre não tem como se explicar. E tem questões relacionadas à nossa própria vida que não tem como explicar até sobre a questão da experiência. O povo pentecostal e o pentecostalismo, e isso quem diz é um teólogo pentecostal, Amos Young, que ele diz que o pentecostalismo e até mesmo a questão das línguas estranhas, elas vêm justamente para contrapor o racionalismo radical que veio do iluminismo. Então você vê que o pentecostalismo vem falando em línguas, aquilo que as pessoas querem falar de uma maneira muito intelectual, muito bonita. O pentecostalismo vem com um mover falando em línguas estranhas, já para contrapor, porque as línguas estranhas fazem parte da experiência. Então você vê que toda essa experiência, ela vai contra essa questão de uma questão mais racional. Agora, existiam experiências na época dos puritanos? Os puritanos tinham uma experiência sobrenatural, eles tinham essas questões, porque quando a gente fala de pentecostalismo, nós temos que entrar na questão da experiência. E existia um mover sobrenatural, de experiências sobrenaturais, como os pentecostais vivem na época do puritanismo? Os puritanos tinham essas questões relacionadas à experiência? Então olha só, imagina o seguinte: uma pessoa dizer para ti que, ou para um cessacionista, ou para uma pessoa que gosta dos puritanos, dizer o seguinte, que ela teve uma experiência sobre o céu, que ela viu anjos, que anjos apareceram para ela. Normalmente uma pessoa dessa vai ser contrariada, vai ser chamada de ridícula, ou não vai ser levada muito em conta. Mas é justamente que nós vamos falar isso nessa noite, nesse momento. Por exemplo, John Flavel, ele teve uma experiência em que ele contemplou o céu. Ele diz o seguinte, que ele estava andando a cavalo e meditando sobre o céu, e foi arrebatado por uma alegria tão forte que ele perdeu de vista este mundo. Ao ponto de, quando ele estava andando a cavalo e quando ele chegou na estalagem, o estalageiro disse para ele: Senhor, o que há com a sua pessoa? Parece morto. E respondeu Flavel: Nunca estive melhor em minha vida. Flavel teve uma experiência genuína sobre o céu, ao ponto de, anos mais tarde, ele dizer que tinha entendido mais sobre o céu dessa experiência do que todos os livros que lera e de todos os sermões que ouvira sobre o assunto. John Flavel disse que teve uma experiência com Deus do céu
e que isso o instruiu mais sobre o céu do que sermões e livros que ele leu sobre o assunto. Eu contei isso para uma pessoa que é amante dos puritanos, e ele não acreditou. E eu mandei essa referência lá no livro Paixão pela Pureza, escrito por Joel Bick e Randall Pedersen, pela editora PES. E quando eu mandei a referência, ele não me falou mais nada. Porque as pessoas normalmente acham que experiências, que os puritanos era somente a questão da piedade, mas eles tinham experiências genuínas com Deus. Experiências que muitas das vezes nós vamos falar hoje, são tratadas com desdém e não são levadas muito a sério. Então nós temos o exemplo de John Flavel, que teve uma experiência do céu, que sentiu a alegria do céu, e que isso o deixou tão entusiasmado, tão fora da realidade, que a pessoa que quando ele chegou nessa laje, deu de cara com ele e já falou, você não está bem, existe algo diferente. Ele falou, eu nunca estive tão bem na minha vida. E ele conta que justamente isso foi algo que trouxe uma manifestação a mais sobre o céu. Mas não somente João Flavel. Cotton Mather, que foi um grande escritor, teólogo, mas não um puritano na Europa, mas um puritano na Nova Inglaterra, no caso nos Estados Unidos. Ele teve experiências com anjos. Olha só o que Cotton Mather falou, prestem atenção. Abre aspas. Uma coisa estranha e memorável. Após uma série de orações, com o máximo fervor e jejum, apareceu um anjo, cujo rosto brilhava como o sol do meio-dia. Seus traços eram os de um homem e sem barba, a cabeça rodeada por uma tiara esplêndida, e seus ombros haviam asas. Suas roupas eram brancas e brilhantes, sua túnica alcançou os tornozelos, e sobre seus ombros havia um cinto não muito diferente dos cinturões dos povos do Oriente. Olha só o relato que se encontra nos escritos de Cotton Mather, que ele teve uma experiência com anjos, que o anjo apareceu para ele e se manifestou diante dele. Ah, mas Cotton Mather era um puritano lá perdido. Não, vamos só olhar quem era Cotton Mather. Os avós de Cotton Mather, os dois avós dele, foram ministros que fundaram a Baía de Massachusetts, que hoje é o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele era filho de Increase Mather, que foi um dos presidentes da Universidade de Harvard. E o próprio Cotton Mather aspirava a ser presidente da Universidade de Harvard. Mather dominava o hebraico, grego, latim, quando ainda era criança. Ele escreveu sobre teologia, história da igreja, biografias, ciências e filosofia. Ele orou muito durante toda a sua vida, rogando a Deus por avivamento. Então, olha só, os puritanos, principalmente a remessa que foi para a Nova Inglaterra, eles queriam que o reino de Deus avançasse e se instaurasse. Então muitos deles tinham um fervor por avivamento, por algo que viesse genuinamente e viesse despertar o povo para buscar e servir a Deus. Ao ponto de Cotton Mather relatar que ele teve uma experiência com anjo. Então ele mantinha um diário onde escreveu que teve encontros com anjos. E ele escreveu um livro chamado O Anjo de Betesda. E nesse livro ele conta a história de pessoas que souberam de remédios através de sonhos, e de pessoas que foram desenganadas, mas que foram curadas por Deus. Olha que interessante. Cotton Mather fala que haviam pessoas em sua época que recebiam em sonho instruções de como se tratarem, até muitas das vezes medicinalmente, através de revelação. E ele dava crédito e atestava que isso vinha dos anjos, que eram os anjos que vinham e ministravam em sonhos essas pessoas as formas de como elas poderiam buscar cura. Mas esse Cotton Mather era pentecostal, então? Esse Cotton Mather aí era canela de fogo, esse aí era dos bons. Pô, tinha até revelação de remédio, varão. Esse buscava o poder. Esse buscava o poder. E tem mais algum pentecostal desse dos puritanos aí? Não tô falando, a gente tá brincando aqui, gente, não estamos pentecostalizando eles, mas tinha mais algum canela de fogo assim, desse naipe aí nos puritanos? Ah, com certeza. Mas só para finalizar, o Mather ainda dizia que o próprio ato de ele escrever o livro O Anjo de Betesda, ele atribuía a uma inspiração que poderia até haver uma questão de anjos o influenciando a escrever esse livro. Ele dizia que havia muito do ministério angélico que nós não tínhamos compreensão, mas que por trás das cortinas, por trás daquilo que muitas vezes a gente não tem consciência, eles agiam. Então tem o famoso Jonathan Edwards. Esse aqui já é bem conhecido do pessoal. E Jonathan Edwards é aquele que disse o seguinte, que nós não podemos limitar Deus aonde ele não se limitou. E Edwards, certa vez, em 1737, quando ele orava nos bosques, ele teve uma cavalgada e teve uma visão da glória de Cristo que o manteve a maior parte do tempo no mar de lágrimas, chorando em voz alta.
Então, olha só, Jonathan Edwards, um dos maiores intelectuais, filósofos da Nova Inglaterra, que teve reconhecimento, foi um dos primeiros presidentes da Universidade de Princeton, ele está dizendo aqui que ele teve uma experiência em que ele estava cavalgando. É interessante que, na época dos puritanos, estarem cavalgando, assim como o John Flavel, né? E muitas das experiências que nós relatamos, às vezes nós estamos sozinhos, nós estamos no nosso quarto, estamos em algum lugar, e até às vezes no mato, né? Mas se eu disser que nós estávamos no meio do mato, é capaz de ser chamado de fanático, mas quando Samuel Rutherford orava... Estava orando um monte. Mas é quando Samuel Rutherford ia pra mata orar, ou quando Jonathan Edwards andava pelos bosques sozinho a cavalo orando, e tem experiência, muitas das vezes essas pessoas não levam em conta isso. Então eu estava lá, Jonathan Edwards, no meio dos bosques, passeando a cavalo, enquanto derramava sua alma em oração, ele teve uma experiência da glória de Cristo que o manteve muito tempo em lágrimas, chorando, derramando a sua alma. E Martin Lloyd Jones diz o seguinte: em Edwards chegamos ao ápice do puritanismo, pois nele temos o que vemos em todos os outros puritanos, mas em acréscimo esse espírito, esta vida, esta vitalidade adicional. Porque Edwards era aquele que defendeu diante daqueles opositores que havia nessa época, porque como ele presenciou e viveu uma época de avivamento, haviam clérigos que eram contra o avivamento. E Jonathan Edwards vai se levantar como o defensor do movimento de luz, do movimento do avivamento, e vai escrever contra aqueles que estavam com a sua incredulidade tentando frear, ou tentando, de certa forma, escrever contra isso. E ele vai defender que não, que aquilo era genuíno, que aquilo provinha de Deus. Então, Martin Lloyd Jones vai dizer que esse espírito puritano alcança seu ápice em Edwards, que era uma pessoa totalmente intelectual, mas era uma pessoa totalmente piedosa e que tinha experiências com Deus. Mas não somente Edwards, a sua própria esposa também. Ao ponto de Martin Lloyd Jones escreveu o seguinte sobre Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards: a mulher de Edwards experimentou uma levitação quando foi literalmente transportada de uma parte para outra da sala sem esforço ou empenho. E agora, José? Isso aí eu falei uma vez, a pessoa começou a tirar sarro, porque é o que a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, com Felipe que foi transladado. Isso, Então a gente vê algo sobrenatural ali em Felipe. Aquilo, não foi no Antigo Testamento, não, ele era um apóstolo. Não, Felipe não era um apóstolo, Felipe era um diácono, Felipe não era no Antigo Testamento, Felipe era uma pessoa normal e teve uma experiência sobrenatural de ser transladado. Por que Sarah Edwards não poderia ter sido levitar de uma parte para outra da sua casa? Existia um propósito. Eu creio que foi uma experiência espetacular para ela ter presenciado isso e ter a plena convicção de que aquilo que aconteceu foi da parte de Deus, dando uma experiência para ela da presença de Deus real que estava ali no meio enquanto ela estava buscando a presença do Senhor. Então tem pessoas que não compreendem dessa forma, né? Sabe o que eu acho interessante? É que nem, por exemplo, vamos citando John Flavel. John Flavel teve aquela experiência que ele teve do céu e o alegrou. Muitas pessoas vão dizer o seguinte: mas tudo o que Flavel pôde ver ou sentir, a Bíblia relata. Mas a experiência testifica que o Deus vivo ele atua na história. E que, por mais que não seja algo que viesse, muitas das vezes, a influenciar muitas pessoas, foi algo que impactou a vida de John Flavel e uma forma que Deus quis se manifestar para ele e quis dar essa experiência para ele. Pois ele estava se derramando diante de Deus, buscando, e talvez até buscando isso muitas das vezes. A gente não sabe o que ele estava pedindo, mas esse fato de ele estar se derramando diante de Deus, e Deus dá essa sensação, essa visão, essa manifestação gloriosa para ele, mostra como Deus atua na vida das pessoas e está disposto a continuar atuando. Basta a gente ter um coração sincero, como disse John Bunyan, se derramando de Deus com sensibilidade e termos sensibilidade à voz do Espírito Santo. E isso parte de um ponto, Fortunato, que parece que as palavras até de Nietzsche começam a fazer sentido. Porque parece que as pessoas elas agem e atuam num cristianismo como se Deus estivesse morto. Compreende? Por isso que eu falo. Deus não está morto, não no sentido somente de que ele não está na história, mas Deus não está morto no sentido de que ele está atuante. É a mesma coisa que eu pego, eu não te conheço, Fortunato, vamos dizer dessa forma, eu não te conheço, e eu leio num livro, Fortunato está vivo. Há uma diferença entre eu ler no livro que tu está vivo e você aparecer vivo e manifestar que você está vivo na minha frente. Então há diferença de nós lermos a Bíblia que é viva, é eficaz, é poderosa,
E uma diferença muito grande em nós vemos a manifestação real de Deus no nosso meio, através dessas circunstâncias e experiências. Então, o fato da manifestação de Deus ocorrer não tira o mérito do poder da palavra. É isso que as pessoas não entendem. Nós não estamos colocando a palavra de lado, não é isso. A palavra está ali, ela tem poder, ela é atuante, ela é viva e eficaz. Mas Deus também está vivo, presente e atuante. Não é um Deus estático, é um Deus dinâmico, que opera em nosso meio e se manifesta de formas sobrenaturais e do jeito que Ele quer. É como o Eduardo falou e que tu bem pontuou aqui. Nós não podemos limitar Deus onde Deus não se limita. Eu não posso colocar Deus numa caixinha de fósforo e falar: Deus, o meu conceito de ti é isso aqui, ó, essa caixinha de fósforo. Tu não pode fazer nada mais além do que está aqui, o que eu penso de ti. E Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer. Se Ele quer pegar nós e jogar na parede, grudar a gente na parede, quem é a gente para falar alguma coisa? Se Ele tiver um propósito para isso, Ele é Deus e faz e pronto. Então é isso que as pessoas não compreendem. E é isso que os puritanismos viveram, experimentaram, porque davam vazão a isso, e é isso que os pentecostais vivem e experimentam, porque dão vazão a isso. E as pessoas que não experimentam e não estão vendo isso, é justamente porque se trancam num círculo teológico, numa caixinha de fósforo, colocam Deus ali dentro e falam: não, Deus, o meu conceito teológico de ti é esse, então tu só pode agir dessa maneira. E Deus não age onde há incredulidade. Se você não crê que Ele vai agir, Ele não vai agir. Até mesmo Jesus não operou milagres porque existia incredulidade. Então, se você não crê que Deus pode operar, se você não crê que Deus pode batizar com o Espírito Santo, se você não crê que Deus pode operar com dons espirituais, você não vai ver isso, porque você é incrédulo. Agora, a partir do momento que você acreditar, que você crer, que você orar, que você buscar, eu tenho a plena certeza que essas experiências farão parte da sua vida e você vai ver o mover sobrenatural de Deus. A gente tem que ter convicção de uma coisa: a gente serve um Deus vivo. A própria palavra revela Deus como um Deus vivo, porque diante dos falsos deuses, que são deuses de pedra, de palha, de barro, esses deuses não podem fazer nada. Mas o nosso Deus é um Deus que se relaciona, que faz, que atua, que entra com providência, que abre as portas, que abre o mar vermelho, que está com o homem, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, que está no dia a dia. Eis que estou convosco todos os dias. Eu vou enviar o Paracletos, outro Consolador. Então, essa questão de Deus se relacionar, estar com a gente, trabalhando, providenciando, abrindo as portas, nos revestindo, nos dando graça, nos dando sabedoria. Essa questão de nós podermos presenciar quem é Deus. Porque a gente não serve um Deus de pedra, um Deus de barro ou de qualquer outra coisa. Nós servemos um Deus vivo. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, diz a palavra. Então, essa questão está muito mais viva para os pentecostais do que muitas vezes para outros segmentos cristãos. E nos puritanos também, essa questão de experimentar. E só dando uma pincelada, isso que nós nem entramos na questão dos dons. Nem vamos entrar ainda, porque vai ter um episódio somente sobre os dons aqui. Nós vamos acabar logo nossa série de carismata, e depois nós vamos entrar pela história da igreja, e Fortunato vai voltar aqui e vai tratar só sobre os dons espirituais dentro da reforma protestante, dentro do puritanismo. Cada um vai pegar um pouco aqui e nós vamos tratar sobre isso. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-os, Senhor, desperta-os. Agora, Fortunato, para nós encerrarmos agora, que nós já estamos 1 hora aqui já conversando, eu gostaria que você agora nos desse algumas dicas aí. As pessoas querem saber onde é que você leu isso, você está inventando, quais livros, qual literatura dos puritanos nós podemos ter aí para que a gente venha ter acesso a essas informações tremendas que foram dadas aqui neste Pentecast. Então, olha só, eu vou começar indicando algumas literaturas para os irmãos, que começam primeiro por pessoas especializadas em puritanos que escreveram sobre eles. Então, o primeiro livro que eu indico para os irmãos que querem aprender sobre os puritanos é Santos do Mundo, de Leonard Rink, publicado pela editora Fiel. Um livro excelente que elenca os principais pontos dos puritanos a respeito de todas as esferas da vida, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, seja na educação e demais coisas. Outro livro que eu indico é Paixão pela Pureza, de Joel Bick e Randall Pedersen. Esse livro pode se tornar um pouco enfadante para quem não gosta de história e de informações, porque é um livro que contém muitas informações pessoais a respeito dos puritanos. É um livro denso, um livro de 1000 páginas, e que contém contém biografias de vários puritanos, que muitas vezes são até desconhecidos, mas que relata minuciosamente muitas coisas que são aspectos somente deles, singularmente. Então é para quem quer realmente aprender sobre os puritanos. Tem também Entre os Gigantes de Deus, de J. Packer, que fala muito a respeito também dos puritanos. E tem Os Puritanos, de Martin Lloyd Jones, também, que fala a respeito dos puritanos. Essas são literaturas que falam sobre
os puritanos. Mas livros escritos pelos puritanos, eu vou ler aqui uma lista que eu fiz para mim de livros que eu já li uma grande parte deles, e que são assim que todos aqueles que querem aprender sobre os puritanos devem ler. E o primeiro livro é um dos mais famosos, que é O Peregrino, de John Bunyan, e A Peregrina, que é a continuação. O segundo é A Guerra Santa, que foi citada hoje de John Bunyan, publicado pela editora Ágape. Graça Abundante, o Principal dos Pecadores, que é a autobiografia de Bunyan, pela editora Fiel. Jornada para o Inferno, de John Bunyan, também pela editora PES. Piedade Cristã, de John Bunyan, publicado pelo Estandarte de Cristo. Oração, também, que é um livro de John Bunyan, publicado pelo Estandarte de Cristo. Providência, um Mistério, é um livro bem pequenininho de John Flavel, muito interessante, muito edificante mesmo. Quem puder comprar esse livro, publicado pela editora PES. Cristo Totalmente Desejável, publicado pela editora O Estandarte de Cristo, John Flavel também. Aprendendo a Estar Contente. Esse livro, Aprendendo a Estar Contente, é uma visão resumida, publicada pela editora PES, escrita pelo puritano Jeremiah Burroughs. Essa versão resumida é tirada do livro A Rara Joia do Contentamento Cristão. Esse livro, A Rara Joia do Contentamento Cristão, foi publicado recentemente pela editora Caridade Puritana. Então, quem quiser adquirir esse livro, editora Caridade Puritana, lançou o livro completo, 320 páginas. A Rara Joia do Contentamento Cristão. E é um tema muito sugestivo para a gente aprender. Outro livro também é A Mortificação do Pecado, de John Owen, que na minha opinião é o melhor livro que tem a respeito de pecado, de como mortificar, de como lutar, de como identificar o pecado. Pensando Espiritualmente, de John Owen, que é um livro excelente também sobre a espiritualidade. Foi algo que John Owen escreveu quando estava num momento de dificuldade, pensando que ele ia partir para a eternidade. Reformando a Família, de Richard Baxter. Conselhos contra o Medo Pecaminoso, de Richard Baxter. Esse livro é um livro pequenininho, que foi publicado pela editora Vida Nova, também Richard Baxter, que dá conselhos contra o medo pecaminoso em relação aos homens, a Deus e ao diabo. Quebrantamento, Espírito de Humilhação, escrito por Richard Baxter. Firmes na Fé, Conselhos para Crentes Fracos, escrito por Richard Baxter. Resista ao Diabo, de Thomas Brooks. Esse livro é excelente. Brooks ele explica o que são as artimanhas do diabo, e sempre ele traz um remédio para como combater essas artimanhas do diabo, publicado pela editora PES. Céu na Terra, de Thomas Brooks também. O Silêncio do Cristão sob o Ardor da Vara, de Thomas Brooks. Esse livro só tem PDF na internet, e é um livro excelente, que Brooks conta como Deus trata com a gente, como ele entra com providência e nos molda segundo a sua vontade, e como podemos aprender diante disso. A Doutrina do Arrependimento, de Thomas Watson, que é um livro excelente, que não tem quem não leia esse livro e não seja atingido no seu coração e se dobre diante de Deus e veja quão pecadores nós somos e quanto necessitamos de arrependimento. A Rainha das Graças, escrita por Thomas Watson. O Caniço Ferido, de Richard Sibbes. Quem ouviu nosso Pentecast passado sobre os puritanos, eu falei sobre esse livro, O Caniço Ferido. É um livro excelente sobre como Deus restaura, como Deus se inclina para os cristãos que estão nos momentos de fraqueza. A Prática da Piedade, de Lewis Bale, que são vários conselhos para todas as áreas da vida cristã, como aplicar a piedade no dia a dia, que é o livro de cabeceira de John Bunyan. Devocional Diário, de Jonathan Edwards. Esse aqui é publicado pela editora Pão Diário, que é um dia a dia com o Jonathan Edwards, que são pequenos trechos dos seus escritos no dia a dia para a gente ler pela manhã ou de noite e assim por diante. A Vida de David Brainerd, que é o diário de David Brainerd, comendado por Jonathan Edwards, é excelente. A Surpreendente Obra de Deus, de Jonathan Edwards, onde ele fala de como Deus trabalhou numa cidade e salvou pessoas. A Verdadeira Obra do Espírito, que é onde nós citamos de Jonathan Edwards também, onde nós citamos aquela frase que diz que nós não podemos limitar a Deus onde ele se limitou. E, por fim, Afeições Religiosas, da editora Vida Nova, onde o Jonathan Edwards vai defender o verdadeiro avivamento e mostrar como se dá na alma do homem. Então, esses são alguns dos livros escritos por puritanos que nós indicamos. Amém, gente. A gente poderia falar muito mais coisas aqui dos puritanos, tem muita informação. O Fortunato aí estava estudando até Paixão pela Pureza. Conseguiu terminar? Tá quase. Falta umas 50 páginas. Tá no final aí de Paixão pela Pureza, que é muita informação sobre o puritanismo. E não tem como nós tratarmos tudo aqui em uma hora, que é a média aqui que nós queremos sempre trazer aqui para vocês, relacionados a assuntos teológicos, relacionados a puritanismo, história da igreja e pentecostalismo. Então fique com esse episódio, tenho certeza que abençoou você, me abençoou também, conhecimento vasto aqui relacionado ao puritanismo, ao pentecostalismo, a essas práticas que são tão importantes para a igreja cristã. E nós vamos encerrar agora aqui com a nossa
bênção apostólica e encerrando o nosso Pentecast aqui. Fortunato, deixa aí as tuas redes sociais, a tua página aí, como é que tá a tua página no Facebook, no Instagram, para o pessoal correr atrás aí, te acompanhar e te seguir aí nas redes sociais. A minha página eu administro mais ela no Facebook do que no Instagram. A página é o Clube Santo. Então lá tratamos de biografias, avivamentos, literatura cristã e de devocionais que nós aplicamos, principalmente da história da igreja. Os irmãos que quiserem acompanhar, vai ter muita coisa tirada da literatura puritana, dos metodistas, literatura antiga, cristã, devocional, prática, coisas edificantes mesmo. Sigam lá, Clube Santo. E seu pessoal só no Instagram, né? Fortunato Barbosa. Isso. Então, gente, fica aí o nosso abraço a todos, muito obrigado. Vou deixar a bênção apostólica aqui para você. Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.